Amém? Amen. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glorified be the name of our Lord God, Está alegre com o Espírito Santo de Deus. who is joyful with the Holy Spirit of God. Fala assim, eu estou alegre. Those who are joyful, Glória a Deus. glory to God. Eu estava essa semana buscando a Deus, This week, as I was seeking God, uma palavra, seeking for a word, não que a gente não tenha nada para dizer, not that we don't have anything to say, mas eu falei, Espírito Santo, fala algo específico para mim, but I said, Holy Spirit, say something specific to me para a gente que traga a tua casa, that we can bring to your house. algo que o teu povo consiga entender. Something that your people may understand. E na verdade, muitas das vezes, amado, muitas coisas da palavra de Deus, And in reality, many times, many things in the Word of God, nós conhecemos. we know them. Não vou dizer que nós conhecemos toda a Bíblia, I'm not going to say that we know the whole Bible, mas em toda a Bíblia ela só mostra um fim: but in the entire Bible, it shows one end: obedecer e agradar a Deus. to obey and please God. Tudo que nós precisamos na vida Everything that we need in our lives é poder obedecer e agradecer a Deus. is to obey and thank God. Porque quando nós entendemos que nós temos que agradecer Because when we understand that we need to thank e agradar a Deus, and to please God, nós teremos aquilo que nós queremos conquistar. we will have what we want to conquer. A palavra de Deus diz, deleita em fazer a vontade de Deus, The Word of God says, delight in doing the will of God, e Ele satisfará and He will satisfy o desejo do nosso coração. the desire of our heart. Muitas das vezes a gente não alcança muito, Many times we don't reach very much, porque nós certamente não agradamos a Deus. because certainly we are not thanking God. Às vezes, o Sometimes que nós temos que entender what we need to understand, é que quando nós estamos passando por um momento when we are going through a moment de prova, of a test, muitas das vezes nós não entendemos. many times we do not understand. Às vezes as coisas têm ficado apertadas para as nossas vidas. Sometimes things start to tighten up in our lives, Tudo que acontece conosco muitas das vezes and everything that happens to us many times, nós não conseguimos entender. we are unable to understand. Deixa eu te dizer uma coisa, And let me tell you something. Jesus não nos chamou Jesus has not called us para uma vida de tranquilidade, for a life of tranquility uma vida fácil. or an easy life. Ele já chegou de cara falando He already came que no directly mundo nós teríamos saying aflições. that in the world there would be afflictions. Ou ele não chegou a dizer, no mundo nós teremos gozo, somente alegria. He did not say, oh, in the world there will only just be joy. Na verdade, a vida para nós ela não traz só alegria. In reality, our lives do not just bring joy. O dinheiro, Money, ele não traz somente alegria. it does not only bring joy. Ele traz alguns prazeres. It brings some pleasures, Olha para você ver. but look to see. Se você tem muito dinheiro, If you have a lot of money, você está extremamente doente. you are extremely sick. Você vai ter muito dinheiro You might have a lot of money para cuidar da sua saúde. to now take care of your health, Mas o seu dinheiro, but your ele money não vai comprar saúde. is not going to buy health. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Jesus said that in the world there will be afflictions, Mas se anime, but rejoice, porque eu venci o mundo because I have overcome the world, e nós venceríamos também. and that we would as well. Então nem tudo na vida para nós So not everything in life for us é felicidade, is all about joy. Nem tudo que nós queremos nós podemos ter. Not everything that we want is something that we can have. E às vezes a gente não consegue entender And sometimes we're unable to understand por que estamos passando por tantas coisas. why we are dealing with so many things.
Nós precisamos passar por coisas We need to go through things para que nós entendamos so that we may understand quem é Deus. who God is. Né? Existia um homem muito milionário. There's a man who is very, very rich, a millionaire, Ele dava aos filhos aquilo que os filhos queriam. and he gave to his children all that they asked for. E da mesma forma os filhos jogavam fora And in the same way, his children would toss away da forma que eles queriam. in the way that they desired. Mas jamais eles iam entender But many of them da onde viria tudo aquilo. did not understand where all of this was coming from. Eles não tiveram sacrifício algum para fazer. They did not have any sacrifice to earn these Nós things. só desfrutou de tudo aquilo. They simply just enjoyed and took advantage of the things they received. Não pagou preço para nada. They did not pay a price for any of it. Ele calculou a vida dele He calculated his life para viver 85 anos. to live 85 years of age. Então todo o dinheiro dele foi projetado para viver 85 anos. So all of his money was projected for those 85 years of his life. Ele gastava And he would spend 100 mil por mês. 100,000 a month. E 85 anos tem ele. And with 85 years of age, E hoje ele está quebrado. today he is completely broken. O que restou para ele foi alguns bons amigos What was left over for him was simply a few good friends que dá a ele uma ajuda. that now have to help him out. Mas ele nunca soube But he never knew de onde veio aquele dinheiro. where that money came from. Então, às vezes, a gente recebe de Deus. Se Deus fosse nos dar tudo aquilo que nós estamos pedindo, A lot of times we just receive and receive from God, but if we were to receive everything that we ask of him, eu tenho certeza I'm certain que agora, that right now, 5h29 da tarde, at 5:29 in the afternoon, você estaria num mall passeando, you would be shopping at the mall. estaria fazendo uma viagem, You would be on some sort of trip. estaria curtindo a vida. You would be enjoying life. O lugar que menos você estaria The place that you would least likely be in é aqui na igreja. is right here in the church. Às vezes, Sometimes, Deus, não às vezes, not sometimes, Deus precisa nos provar God needs to test us para nos aprovar. to approve us. Então, às vezes a gente não entende. And sometimes we won't understand. Jesus, o troço está feio pro meu lado. Oh, Jesus, things are looking a little ugly in my direction. Alegra-se no Senhor, But rejoice in the Lord porque está complicado. because things are complicated. Alguma coisa Something Deus quer falar conosco. God is trying to say to us. Alguma coisa Deus quer falar conosco. Ou melhor Something- dizendo, sempre, a todo tempo, Always, at every Deus moment, quer falar conosco. God wants to tell us something. Ou seja, Or in other words, o homem e a mulher de Deus, a man or woman of God, ele não nasceu they were not born para viver somente no conforto. to simply live in comfort. O conforto ele virá Comfort will come segundo a vontade de Deus. according to God's will. Não sei se vai ter. I don't know if you'll have it. Né? Eu estava falando para a pastora Débora hoje, ontem, não sei. I was speaking to Pastor Deborah recently, Parece and it seems like que para tantas pessoas as coisas são tão fáceis. for so many people, things are just so easy. Mas para nós há preço a mais para pagar. But for us, there's a little extra price we have to pay. Falei, nós temos aqui a agradecer e louvar a Deus. But we have to thank God and praise His name. Porque Deus está forjando em nós Because God is forging in us caráter a character segundo a vontade dele. according to His Amém. will and desire. Nós vamos, olha, eu estava lendo bastante esses dias, tentando achar algo menor, I was reading a lot this week, trying to find something a bit smaller, mas eu não sei. but I don't know. Eu estava lendo, As I was reading, em alguma razão caiu isso onde eu estava lendo, for some reason, I fell into this that I'm going to share here. né? E falei, Deus, And I said, God, eu acho que o Senhor quer que eu falo isso nessa tarde, né? I'm pretty sure you want me to speak about this afternoon. Olha, nós vamos abrir ou melhor dizendo, né? O Pira vai abrir para nós aqui. You may open up or you may look up here at the screen 1 Reis to 1 Kings 17, capítulo 17, chapter 17, versos de 10 a 16. verses 10 through 16. Aleluia. Isso mesmo, né, João? 10 a 16, exatamente.
Eu não sei se vai dar para falar tudo, tem tanta anotação aqui que só Jesus. There's so many notes here that only Jesus. Glória a Deus. Quem achou, está todo mundo assim. Todos know. levanta a cabeça para cima. All of you can either with your Bible or look up here E pode seguir. O João vai ler para nós. and follow along because John is going to be reading Aleluia. in João, Portuguese. pode ler. Então, ele se levantou e se foi para ser rapta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite numa botija. E, veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comemos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-o para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falará pelo ministério de Elias. Pai, te damos graça pela tua palavra, Father, we give you thanks for your word, que a tua palavra and that your word, ela possa entrar no nosso coração, that it may enter our heart, na nossa mente in our mind, e nos mudar and change us, e fazer-nos, Senhor, and to make us, Lord, da nossa vida in our life, segundo a tua vontade. according to your will. É o que nós oramos, That is what we pray, agradecemos ao Senhor, and thanking you, Lord, no nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to God. Amém. Aleluia. Eu achei que eu tinha apertado aqui e tinha saído para outro canto. Amados, Beloved, naquele tempo, in that time, eu tive que anotar aqui que é muita coisa. I had to note some things down here because there's a lot. O rei em Israel era Acabe. The king in Israel was Ahab. Olha para você ver, foi o pior rei de Israel He was the worst king of Israel depois do seu pai. after his father. Casou-se com Jezabel. He was married to Jezebel. Olha a situação. Jezabel, And look at this situation. ela mantinha uma adoração aos deuses Baal. Jezebel continued this worship of the god Baal E confrontava a Deus de Israel. and would confront the God of Israel. Ela perseguia os sacerdotes e os profetas de Israel. She would persecute the priests and the prophets of Israel. Olha pra você ver que é casamento. Look at this marriage. Existem coisas There are things que nós fazemos nas nossas vidas. that we do with our lives. Dá aquele estalo na cabeça, There's this click in our heads, a gente faz. and we just do it. Mas a própria palavra de Deus, ela nos ensina, But the Word of God itself teaches us né, que em tudo that in everything, nós temos que buscar a Deus em tudo. we need to seek God in everything. Se nós queremos Because if we want a resposta certa da boca de Deus, the right answer, it's coming from the mouth of God. né, ele diz assim, olha, você tem direito de preparar tudo que você queira preparar. No, you have the right to prepare whatever it is that you like. Mas a resposta quem dá sou eu. But the answer who gives is God. Amém? Na verdade, esse casamento foi um propósito até bom. In reality, this marriage ended up being a good purpose. Né? Para um propósito, de repente, mudou tudo. Because through a purpose, suddenly everything can change. O profeta Elias The prophet Elijah foi o profeta que começou a resistência contra o governo de Acabe. He was the prophet who started the resistance against the governing of King Ahab. O homem era difícil de mexer com ele. It was a little difficult to Olha, no Mess with. primeiro capítulo de Reis, né, 17:1, When we look to 1 Kings 17 verse 1,
o profeta Elias já começa The prophet Elijah already starts desagradando Acabe. displeasing Ahab. Profetizou para o rei Acabe And he prophesied to him que havia that there would be não iria haver chuva, there would be a lack of rain. não vai chover. There will be no rain. E isso era uma afronta para Acabe e Jezabel, And this was an affront to Ahab and Jezebel, pois eles idolatravam a deuses Baal, because they would adore the god Baal. e eles acreditavam And they believed que Baal that Baal era Deus, was God. que controlava tudo, And he was the one who controlled everything, incluindo chuvas. including the rains. Naquele tempo, And in that time, eles viviam uma colheita muito boa, muito farta. they were living a time of great harvests. Ou seja, jamais aconteceria aquilo. Or in other words, they thought that would never happen to them, this lack of rain. Como vai chover? How is it going to stop? Né? Ele tinha os deuses que eles adoravam, They had these gods that they worshipped, viviam uma fartura tão boa, and they lived such a plentiful harvest. e jamais eles imaginariam que algo diferente ia That acontecer. it would never imagine that something different than that would occur. Olha, quando a gente está vivendo When we're living numa abundância tão grande, in a time of such a great abundance, a gente começa a esquecer que aquela abundância que nos deu foi Deus. we forget that the abundance was brought to us by God. E aí, literalmente, nós nos desligamos do que é Deus. And literally, we disconnect from God. Porque há tantas propostas para a gente curtir aquela vida, There are so many great things for us to just live out our life. o que será eterno, o que é eterno, The things that are eternal, ele fica em segundo plano. it ends up going into second place. Porém, esta profecia However, through this deixou prophecy, Acabe extremamente nervoso. Ahab became extremely Nervoso. upset. Deus mandou que Elias saísse daquele lugar. And God asked Elijah to leave that place. Existe lugar na nossa vida There are places in our lives que Deus manda, saia daí, that God tells us to get out of. deixa esse lugar. Leave this place behind. E muitas das vezes And many times, a gente passa por alguns sufocos. we go through this suffocation De almost estar em lugar of being in a place que Deus não autorizou that God does Que not Deus não authorize. mandou. God did not tell us to be there. e o preço é muito alto a ser And the pago. price to pay is very high. Lembra de Jonas? Do you remember Jonah? Deus manda ele para Nínive, God sends him to Nineveh, ele vai para outro lado. but he goes the opposite direction. E ele termina And he ends up numa barriga de peixe. in the stomach of a Acho que fish. ninguém aqui quer parar em barriga de peixe, né? I don't think anyone here wants to end up in the stomach of a fish. Bom, aqui parece que Deus And here it seems like God queria mostrar a Acabe wanted to show Ahab que ele ainda that he still mantinha no controle had in control de todas as coisas. of all things. Amém? Amen? Olha, aqui começa, é interessante que aqui começa o milagre na vida de uma viúva, é onde eu quero entrar. So the part I want to jump into is we see the beginning of a miracle in the life of this widow. Depois você pode ler em casa, né, do 4 até o 9, você vai achar aqui. I recommend you guys read at home that same chapter 17, verses 4 and 9. Depois do Through profeta, 9. depois do profeta Elias ter sido alimentado com corvos, After the prophet Elijah was fed by these ravens, e depois do riacho ter secado, and he finds, do rio ter secado, he sees that the river dries up. Deus o envia para Sarepta, se é isso que fala mesmo. God sends him to Seraphith. Seraphith, Uma antiga cidade da Fenícia, an ancient city in Phoenicia, tomada pela seca. taken over by this drought. Lá estaria a viúva de Sarepta, And this widow there in Seraphith que o sustentaria. that would sustain Elijah.
Deus falou que não ia chover. God said, the rain is done. Certamente os rios, os córregos secariam, porque foi muito tempo. Certainly all of the water channels are going to dry up. Ficou sem chuva. There's no more rain. 3 anos. 3 years. E Deus não falou que dia que ia chover. And God never said when the rain would return. Para chover novamente, For it to rain again, necessitaria, em outras palavras, a autorização de Elias novamente. they would need the authorization for the words of Elijah once again. E Deus falou, sai daí, And God says, get out of there. vai para outro canto. Go to another place. E o interessante naquele lugar, amados, And what was Serepta, interesting of this place, Seraphith, ali era uma cidade famosa it was a famous city pelas fundições de metais through the foundations and the metals e pelas cerâmicas, né? and the ceramics that they had. E olha o incrível, foi o primeiro milagre de Elias. And the first miracle of Elijah, O primeiro milagre de Elias. the first miracle of Elijah, Sarepta era uma cidade pagã, Zarephath was a pagan city, mas havia lá esta viúva. but there in this city was this widow. Era uma mulher fiel a Deus. She was a woman who was faithful to God. No meio dessa bagunça toda, In the midst of all this mess, tinha alguém there was still someone que temia a Deus. who feared God Uma cidade idólatra, in such a city of idolatry, né? Um lugar terrível, in such a terrible place. né? E ali existia alguém Yet someone existed there que temia a Deus. that feared the Lord. Quando chega o profeta naquela cidade, And when the prophet arrives to this city, estava ela catando lenhas, pegando madeiras, né? she was taking firewood, Ele chama ela and he calls her over e lhe pede para trazer um pouco de água and para asks, beber, and asks her to bring him some water to drink pois estava com sede. because he was thirsty. Ela busca a água And she goes and grabs this water for e him, deu-lhe para beber. gave him some to drink. E também o profeta Elias And then the prophet Elijah pediu um pouco de pão. also asks for some bread. Ela respondeu: And she answers him, só tem um pouquinho, all I have is a little bit, um punhado de farinha just a little bit of flour e left, pouco de azeite. and very little oil. Ela não tinha mais She did not have any more hope. esperança de viver. She did not have any more hope to live. Ela estaria preparada And she was prepared para morrer com seu filho. to die with her son. Né? A partir do verso 13 você vai ver também, você pode olhar em casa. Once again, you guys can reread this section at home. Deus manda Elias God sends Elijah para esse lugar, to this place porque alguém because someone temia a Deus naquele lugar. still feared the Lord in that place. Alguém chamava a atenção de Deus. Someone there was catching the attention of God. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus, The Word of God teaches us Ele cuida dos órfãos e das viúvas. that God takes care of the widows and the orphans. E Deus mandou que Elias fosse naquele lugar. And God asks Elijah to go to this place. Já que aquela mulher era uma mulher que temia a Deus, Since this woman was one who feared the Lord, ela agradava o coração de Deus. and she pleased the heart of God, Deus manda Elias naquele lugar, God sends Elijah to this place para que ela comece a ver so that she may start to see que compensaria temer a Deus. how it was worth Só pleasing the teria Lord, vantagem em servir e agradar a Deus. how there is an advantage in pleasing and serving the Lord. Ele vai àquela cidade And Elijah goes to this city para mostrar para ela to show her quem era Deus. who God truly was. Né? Ela diz: eu vou comer, e entra eu e meu filho para dentro dessa tenda, She says, me and my son are going to eat. We're going to go into this tent, e aqui ficamos até morrer. and this is where we stay until we die. Diz Elias: And Elijah tells her, não se preocupe, do not worry. vá preparar a sua comida, Go and prepare your food. mas primeiro But first, faça um pãozinho make a bread com farinha with flour, que você tem em casa, e traga para mim. the flour that you have at home, and bring it to me. Depois prepara para
Depois prepara o resto and then prepare the rest para você e seu filho. for yourself and your son. Ele falou assim, não. And he said, no. Ele falou, continua, vai mesmo. Faz o que você tem de fazer. You know, continue with whatever you think you have to do. Mas primeiro sou eu. But I'm coming first. Ou seja, a voz profética aqui é minha. Or in other words, the prophetic voice here is mine. Quem fala aqui agora é eu. The one who speaks now is me. Faça o que você tem que fazer. Do what you have to do, Mas primeiro para mim. but first prepare for me. Primeiro para mim. First for me. Qual foi a promessa de Deus? What was the promise of God? Verso 14. In verse 14, Pois o Senhor, for the Lord, o rei, o Deus de Israel diz: the God of Israel says, Não acabará a farinha da sua tigela, the flour in your house will not run out, nem faltará o azeite do seu jarro, nor oil lack from your jars, até o dia until the em que day o Senhor fizer cair chuva. that the Lord once again allows rain to fall. Olha, assim ela fez, né? And so she did. Obedeceu a voz do profeta, essa mulher. She obeyed the voice of the prophet. Dominou o medo She dominated her fear e teve uma atitude de confiança. and had an attitude of trust. Isso a gente vê no verso 16, amados. And this we see here in verse 16. Né? Vamos ver o que Deus promete. Let us see what God promises, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. because he is faithful to fulfill what he promises. Olha, no verso 24, Skipping to verse 24, a credibilidade da mulher pelo profeta Elias. Depois você vai lá e vê. you know, the belief that the woman had over Elijah, and you can again go ahead and read it home. Nessa manhã eu levantei e estava digitando algumas coisas ainda. This morning, as I woke up and I was still typing a couple things out, E eu dizia, Senhor, I would say, Lord, como a gente ainda pode ser tão difícil de entender as coisas? how can we still be so difficult in understanding things? Às vezes é normal Sometimes it's normal da gente se preocupar, for us to worry. né? Temos que preocupar. We need to worry. Nós estamos num mundo We are in the world. que nós precisamos trabalhar, We need to work. precisamos fazer algo porque nós precisamos nos sobreviver. We need to do what we need to survive. Nós ainda não estamos ainda no Santo dos Santos. We are not yet in the Holy of Holies. Nós vamos chegar no Santo dos Santos. We will arrive there, Lá é só adorar a Deus. where all we will do there is praise the Lord. Dia alguém disse para mim assim: And one day someone said to me this, Rapaz, eu gosto demais da sua igreja. man, I really like your church. Falei, primeiro você já errou, a igreja não é minha. All right, first of all, you messed up already because the church is not mine. Porque você não gostou da minha igreja. You did not like my church. Não, eu estou dizendo assim, você entendeu? Eu falei, Não, não, entendi, mas essa palavra, a igreja não é minha, já te vou de cara eu te falo. You understood what I meant. And I told them, no. Ele Just up front, I'm telling you, it's not my church. Vamos mudar isso aí, a igreja que você pastoreia. Eu falei, aí sim. All right, fine, let's change it. The church that you are the pastor of. Eu gosto, rapaz, mas ali é complicado. Eu falei, por quê? I like your church, or I like that church, but it's a little complicated for me. And I asked him why. Ali a gente tem que ficar em pé o tempo todo cantando. Oh, we got to stand up the entire time and sing and sing and sing. Eu falei, não. And I said, no. A gente pede para as pessoas ficarem em pé. We ask people that they may Você pode stand, ficar sentado. but you're more than welcome Não to tem sit. problema nenhum, não. Fica sentado à vontade. There's no problem. You could just sit all you want. Falei, mas vai chegar um dia. But the day will arrive. Vai chegar um dia, The day shall arrive né, que só vai entrar nos céus that only those who will enter in os heaven, verdadeiros adoradores. the true worshipers. Por que a gente... E vocês cantam tanto ali, vocês começam a cantar e não para mais. Why do you guys sing so much? Yeah. You sing and you sing and you just never stop. E a igreja que eu ia no Brasil, And the church that I used to go to in Brazil, falei, ali nós tínhamos 4 canções e acabava. you know, we had 4 songs and that's it. No máximo meia hora já acabava tudo. Max half an hour and it's done. It's E a gente over. sentado ainda. And cantando. we were all seated down.
Eu falei, olha, And I told him, look, pelos meus e os seus pecados, for my and your sins, Jesus ficou o dia inteiro pregado numa cruz Jesus was nailed an entire day to the cross. e com os braços estendidos. And with his arms extended out, Ele não teve nem aonde escorar os braços he dele, did not even have a place to rest his arms. né? O que a gente tenta passar para as pessoas, What we try to pass along to others para que tenham a liberdade de adorar a Deus, is that they have this freedom to worship God. né? A gente não deve chegar na presença de Deus We should not come into the presence of the Lord com o tempo contado, with a time that's counted already. porque quando você está enfermo, Because when you're sick, você começa a gritar, pedir misericórdia de you Deus, start screaming, asking for God's mercy até que você seja curado, until you're better. né? E nós entendemos que nós precisamos derramar na presença de Deus. And we need to understand that we need to pour out in God's presence. E no céu só vai entrar And heaven will only enter quem tem prazer de adorar a Deus. those who have the pleasure in worshiping God. Quem tem prazer de estar na presença dele. Those who take pleasure in being in His presence. Eu estava no começo dizendo, amados, As I was saying in the beginning, existe coisa que passa na nossa vida there are things that happen in our lives que a gente fica sem entender. that we go without understanding. Senhor Jesus, por que a gente vê pessoas Lord Jesus, why do we see people que servem ao Senhor that serve you com uma vida tão tranquila? with a life that seems so peaceful? Parece que tudo que faz dá certo. It's like everything they do goes so well. E a gente vê outras pessoas que não saem do joelho And we see other people who don't leave their knees, buscando a tua presença todo o tempo. seeking your presence at every moment. E há uma diferença muito grande nisso aí, And there's such a great difference in that. né? Aquele que talvez que ora tanto deveria receber muito mais. Maybe the one who's praying so much should have more. Às vezes, querido, nós não entendemos. Sometimes we do not understand. Mas deixa eu te dizer uma coisa. But let me tell you, Deus não é para você entender Ele. God is not meant for you to understand. E já vou te falar de cara. And I'm already going to tell you up Nem front. tenta, porque você não vai conseguir Don't nunca na even sua vida try, because you will never fully comprehend God in your life. entender a Deus. To fully understand Him. O que eu e você devemos fazer What you and I should do é obedecer a Deus. is obey Him. Essa mulher, This woman, ela ouviu a palavra do profeta. she heard the word of the prophet. Ela poderia ter falado, She could have said, falou, olha, oh, eu jamais vou fazer isso. I'm not going to do this. Eu tenho um filho em casa. I have a son at home. Eu tenho um filho em casa. I have a son at home to provide Né? for. Ela nunca viu esse homem na vida dela. She had never seen Elijah in her life. Esse homem chega de cara, And all of a sudden, this man just shows up. não a conhecia, Did not even know her. chega de cara na cidade, Just shows up to this city. me dá água para beber. Give me water to drink. A mulher traz água. She brings him water. Agora me faz um bolo, Now um go and pão para mim make comer. a bread for me to eat. Ela fala, olha, And she says, look, né, eu não tenho, o que eu tenho aqui é para mim, o meu filho I comer. don't have any left over. I have enough for me and my son. Ele diz, é isso mesmo, faz o bolo, And he says, yeah, go ahead. Use what you've got to make a mas você bread. traz para mim. But I want you to bring it to Ela me. pede ele água Asks water e pede ele algo para e pede ela algo para comer. and asks of her something to Ele eat. pede água e algo para comer. Asks her for some water and something to drink. Talvez se fosse um de nós, Maybe if it was one of us, falava, mas como vamos fazer isso? oh, how am I supposed to do this? Mal tenho para mim. I barely have enough for myself. Tem condição. Na mentalidade humana, no pensamento humano, It doesn't make sense in the human mindset, no pensamento de uma pessoa comum, in the mindset of a common person. assim funciona. Maybe that's how things work. Mas quando Deus muda a nossa mente But when God changes our mind e nós passamos a ter uma mente and we come to have this new mindset de gente espiritual, of someone who is spiritual, nós começamos a viver we start to live no Espírito, in the Spirit, debaixo de um controle do Espírito de Deus. under the control of the Spirit of God.
E quando nós vivemos o Espírito Santo de Deus, And amados, when we live in this Holy Spirit of God, nós topamos tudo. we are up for anything. Aceitamos todas as We propostas. accept everything that comes our way. Né? Lembra quando a pessoa converte a Deus, You know, when someone newly converts to ao Jesus, Evangelho do Espírito Santo, to the gospel of the Holy Spirit, né? Para tudo que você chama for whatever you call them to do, concernente às coisas de Deus, when it comes to the things of God, você está agora para ontem. Mas o tempo passa, so you're pretty much just up for anything. But as time passes, nós começamos a acostumar com as coisas de Deus. we start getting used to the things of God, E esse é o maior perigo, and that is a great danger. né? Quando nós acostumamos com algo, When we start getting used to something, né? É muito complicado, it becomes complicated porque o que é original deixa de ser. because what we felt originally stops being so. Nós começamos a acostumar com Deus, We start getting used to God. nós começamos a viver uma vida tranquila. Isso aqui não tem nada a ver. We start living a very peaceful life. Oh, that has nothing to do with me right now. Lembra de Sansão? Remember Samson? Ele tinha tanto de Deus, He had so much from God, ele vivia tanto para Deus, lived so much for God. ele foi escolhido para ser He was aquele homem. chosen to be this great man. E de repente ele se descansou And all of a sudden, he gave himself com some tudo time to aquilo relax com tudo aquilo que Deus, ele tinha de Deus. with everything that God had given him. Muita confiança. You know, he had so much confidence, so much trust. E a gente, quando começa a ler o texto, começa a meditar, And as we read the text and start to meditate, ele já começou, você nota que ele já começa a esquecer a Deus. you note that he starts forgetting God. Já começa a viver uma vida de tranquilidade. He starts living very peacefully. E ele começa And he starts a esquecer os princípios de Deus na to vida forget dele. the principles of God in him. E o final nós todos conhecem, né? And in the end, we all know what happens. Termina cego e humilhado. He ends his life blind and humiliated. E às vezes a gente não entende quando assim, nossa, tá tão difícil, as coisas tá tão complicadas. And sometimes we don't understand, man, things are so difficult, they're so complicated. Pode ser duas coisas aí. It could be one of two things. Uma One, é se nós estivermos fazendo coisas contra a vontade de Deus. if we're doing things against the will of God. Não precisa nem de ninguém te falar com a nós. No one even needs to tell us that part. Porque dentro de nós Because inside of us, há alarme, there's an alarm going off. há um detector There's this detector de pecados, of sins, de coisa errada, of things that are wrong, que se chama that is called Espírito Santo. the Holy Spirit. No momento In the moment que ele é acionado, that ele já dá o recado. it's set off, he already sends that alert. O que não bate com o reino de Deus, What does not click with the kingdom of God, automaticamente automatically a alerta vem. the alert Alerta. comes through, and it comes through. Essa é uma das coisas. That's one of the things that can be happening. Nós começamos a ver as coisas começar a descer de água abaixo. That we start seeing everything going down the drain. Eu estou fora do propósito de Deus. I'm out of the purpose of God. A segunda coisa Or number two, é quando Deus quer te mostrar it is when God wants to show you para as obras do inimigo the works of the enemy, quem você é para ele, who you are for him, o que você representa para ele. what you represent to him. Nós vimos isso na história de Jó. We see that in the story of Job, Era homem tão rico a man so rich e foi a miséria, that went to misery, mas ele exaltou a Deus. yet he exalts God. Deus falou mais alto God spoke louder na mente e no coração de Jó. in his mind and heart. Até na dificuldade, Even in the difficulty, ele soube louvar a Deus. he still was able to praise God. E Deus o deu And God gave to him muitas vezes mais do que ele tinha. so much more than he had before. Então a gente consegue ver, olha, So we can see, quando nós estamos passando por apuros, if we are going through difficulties, pela falta de obediência ao Espírito Santo. either through the obedience of through the lack of obedience to the Holy Spirit, E quando que Deus quer nos mostrar quem é Ele, and when God wants to show who he is in our lives,
Porque Deus, Because God, ele precisa nos provar He needs to test us para nos aprovar. to be able to approve us. E às vezes a gente pensa, meu Deus, tem misericórdia. And we think, oh, God, have mercy on me. Isso vai passar. This will pass. Isso não é permanente. This is not a permanent Isso state. tem tempo de terminar. There is a determined time for this to end. Na vida dessa mulher, And in the time of this woman, ela teve um tempo. she had a time. Depois, no final, nós vimos um pouco mais adiante, If we move a bit forward, we see né? Ela perde o filho e assim vai. she loses her son. Mas Deus está querendo nos ensinar, queridos, But God is wanting to teach us que esse tempo que nós estamos passando, that this time that we are going through, ele tem tempo marcado. there is a determined time. Ele tem tempo marcado por nós. He has a time marked for us. Porque sobre as nossas vidas Because over our lives, há uma palavra profética de there Deus. is a prophetic word of God. Deus já nos chamou And God has already called com us uma palavra profética. for a prophetic word. Ele disse que aqui nós teríamos He said that here we dificuldades, would have difficulties. aperto, It's going to get tight. lutas, There's going to be battles. mas nós iríamos vencer. But we will overcome. O que nós temos que estar, querido, What we need to be é dentro do centro da vontade de is within Deus. the center of the will of God. Às vezes tudo que a gente faz para Deus, Sometimes everything we do for God, há uma dificuldade tão grande, there's amados, this difficulty that seems so great. né? E nós estamos vivendo And we're living os últimos tempos dessa terra. the last days of this earth. E nós precisamos despertar, And if we don't wake up, porque ainda nós não estamos vivendo nada, nós estamos numa boa. because what we're living right now is still nothing. We're good. Tempos difíceis virão. There are difficult times coming. Vai vir tempos difíceis, Those difficult times are coming porque Deus vai permitir, because God will allow them to be so. porque Ele quer revelar para nós. Because He wants to reveal to Quem é us Ele? who He is. Nós temos que nos despertar hoje, amados. We need to wake up today. Hoje é o tempo Today is that de time nós levantarmos no Senhor, for us to rise up in the Lord, acreditar nas promessas de Deus para as nossas to vidas. believe in the promises of God over our lives. A proposta de Deus para nós, The proposal of God to us. muitas das vezes a gente só preocupa com aquela proposta que Deus tem nos dado, que vamos nos dar casa, carros, só benefícios. You know, we only focus a lot of times on the offers that God gives us for a new house, a new car, something new to us, Bons trabalhos, a good job, aquele trabalho que a gente ganha dinheiro que jamais pensaria em ganhar. that job where you're going to earn a salary you never imagined that you could. Não tem nada de errado nisso, There's nothing wrong with that. mas o problema é que nós temos esquecido But the problem o propósito do reino de is that Deus. we've forgotten the purpose of His kingdom. Primeiro Deus, First God, first God, a vontade de Deus, His will, e as demais coisas nos serão and acrescentadas. the other things will be added on. E a nossa preocupação ao contrário. And our worries are in reverse. Primeiro os benefícios. First, bring me the benefits. Primeiro o meu bem-estar, First, my well-being. né? Porque tem até pessoas que têm orações que falam: como eu vou orar There are even people who have prayers that say, oh, how am I going to pray com a dificuldade tão grande que estou vivendo? with such a difficulty that I'm living in right now? Né? Deus precisa me ajudar para me levantar primeiro. God needs to help lift me up first. Se agora na dificuldade não está conseguindo servir a Deus, If in the difficulties you're unable to serve God, não vai ser na abastança que vai conseguir. there is no benefits or goodness to come to you that will ever make a difference. Porque agora Because right now, nós não temos tempo de curtir, we don't have time, porque não temos tempo para curtir, because we don't have time to spend, porque estamos vivendo um aperto. because we're living in a difficult situation. As palavras de Deus não conseguem entrar na nossa Oh, the word of God cannot come into my life. Não tem nada que entra. Then there's nothing that's coming in. Mas na hora que ficarmos bem, But the moment we're well off,
também não vai ter espaço, there will also not be space. né? Porque aí vamos viver aquela vida de fartura. Because we're going to live this life of fortune. Você vai abrir a agenda de frente para trás. You're going to look at your agenda front to back. Você não vai ter nenhum tempo que fale, esse tempo é meu tempo de oração. There's not going to be a single moment that says, oh, this is my moment of prayer. A igreja The church vai ser um lugar de passeio. will be just a place of a trip that you're As taking. cadeiras da igreja, The chairs in the church, aonde você senta, where you sit, nem esquentar ela vai. they won't even get warm. Você vai ser um turista You will be a do tourist reino de Deus. in the kingdom of God. Turista. A tourist. Né? Vou passar ali, vou passar ali, vou passar ali. Oh, I'm going to go there and there and there. Mas Deus precisa nos trazer But God needs to bring us a tempo to a time de aperto, of difficulty para que nós começamos a clamar a Deus. so that we may cry out to God. Vai encontrar força onde não existe, You will find strength where it does not exist porque não há saída. because there's no way out. Essa mulher, This woman, o profeta fala, a palavra é essa. the prophet says, this is the word. Faz para mim, Make it for me. primeiro para mim, First for me. primeiro eu. First me. Em outras palavras, você quer ver milagre? In other words, you want to see a Primeiro miracle? para mim, Give it to me first. primeiro para minha vida. First for my life. E logo depois ela via o que aconteceu na vida dela. And soon after, she will see what happens in her life. Amados, quando nós entendemos quem é Deus, When we understand who God is, o nosso tempo é o tempo de Deus. our time is God's time. O nosso tempo é o tempo de Deus. Our time is the time of Nós God. entendemos que a nossa vida ela pertence a Deus. We understand that our life belongs to God. Tudo que nós temos Everything we have pertence a Deus. belongs to God. Na verdade, nós achamos que temos alguma coisa. In reality, we think we have something, Nós não temos nada. but we have nothing at all. Quem tem é Deus. Who has it is God. Quem tem é Deus. Who has it is God. Se Ele quiser tirar tudo aquilo que você tem, If He wants to rip everything away from que you você acha que é teu, that you think is yours, né? Nós somos simplesmente usuários, we are simply the users né, do que é de Deus. of what belongs to God. E às vezes nós não entendemos isso. And a lot of times we don't understand Achamos that. que é nosso. We think it's ours. Para começar, To start with, a nossa vida não é nossa, our own life is not even ours. que é o mais precioso. A nossa vida, ela não é nossa. The most precious thing being our lives don't belong to us. Nós somos simplesmente um boneco. We are simply a doll. E se Deus tira o fôlego de vida agora, And if God takes that breath of life away, cai tudo e para de existir. you fall to the ground and you stop existing. Nós temos que entender We need to que a understand nossa vida é Deus, amados. that our life belongs to A God. nossa vida é Deus, Our life is God. né? A nossa vida é Deus. Our life is God. Essa mulher, This woman, ela não tinha nada para ela própria, she had nothing for herself, mas ela tira daquele que ela não tem, but she had from what she did not have. daquilo que ela, na verdade, ela só tinha para aquele dia. All she had left was for that day. Investe tudo aquilo And she invests it all no ministério, no propósito do reino de Deus. in the ministry and the purpose in the kingdom of God. Ela não tinha visão de mais nada. She did not have a vision of anything else coming. A visão dela Her vision era comer was of just to mais eat o filho with her son e entrar para dentro. and go into E ali eles morreriam, acabava tudo. the house and just die. It's over. Mas ela investe no que é reino de But Deus. she invests in what is the kingdom of God. Quando nós investimos no reino de Deus, When we invest in the kingdom of God, nós investimos no sonho no coração de Deus. we are investing in the dream in God's heart. E se nós conquistarmos o coração de Deus, And if we can conquer God's heart, é só o que nós precisamos. that's all we need Conquistar to conquer o coração de Deus. the heart of God. Amados, se nós conquistar o coração de Deus, To conquer God's heart, não tem nada ruim para nós. there's nothing bad for us. Está enfermo? Are you sick? Eu estou feliz. I'm happy.
Com saúde, You're eu healthy? estou feliz. I'm happy. Tendo dinheiro, You've got money? eu estou feliz. Oh, I'm Não joyful. tendo nada, You have nothing? estou feliz. I'm joyful. O que nós precisamos What we need é a graça is de Deus the sobre as nossas grace vidas. of God over our lives. É a graça do Espírito Santo de Deus sobre as nossas Is the vidas. grace of the Holy Spirit over our lives. Nós podemos não existir mais. We can stop existing. Nós temos o agora. We have the right Só now. agora. Just now. Aquela mulher, ela tinha só pro agora, para That aquele woman- momento dela. Had only the right now for her and her son. E de repente ela resolve investir na palavra do profeta. And all of a sudden she decides to invest in the word of the prophet. Ela começa a investir naquilo que é reino de Deus. She starts investing in what is the kingdom of Ela God. começa a investir no propósito de Deus. She invests in the purpose of God. Naquela vida limitada que ela tinha. In the limited life that she had. Ela deu o que ela tinha She gave what she had para o reino de Deus. for the kingdom of God. E Deus And God a prosperou. prospered her. Deus fez o impossível God made the impossible ser possível na vida dela. become possible in her life. Deus fez o impossível God made the impossible ser possível. be possible. E nós precisamos entender And isso. we need to understand. Nós precisamos extremamente, We queridos, extremely need to understand viver essa vida. how to live this life. Essa vida com Deus. This life with Vida de God. propósito. A life of purpose. Se nós pararmos para nós entendermos, amado, Because if we stop to understand, nós entramos no 5º mês do ano. we are entering the 5th month of the year already. A Angeline falou comigo, falou com a gente lá em casa esses dias. Angel was telling us at home these days. Eu estava escrevendo e parei, falei, meu Deus, I was writing and I even stopped. I was like, oh my essa God. menina despertou para isso, só a menina. She woke up to this already. Just little girl. Ela falou, uau, She said, wow, como os meses estão passando tão rápido. how the months are quickly passing by. Mas isso já é promessa de Deus, já é propósito de Deus. But this is already God's promise, God's purpose happening. O Senhor disse que nos últimos dias, The Lord said in the last days, os dias seriam abreviados. the days would be shortened. Né? Se nós pararmos e pensarmos, If we stop to think, estamos no 5º mês do ano. 5th month of the year already. 7 meses mais, 7 months left. acaba o 25. And then it's over at, E nós não podemos mais, amados, oh, and then we're in 2025. não podemos ficar só com os braços cruzados We can't just sit here with our arms e crossed, vendo os dias passarem, watching the days go by, se acomodar nesse dia que está passando and just stay comfortable as e these deixar days mais go dia que on. está indo. Just another day goes É mais on, dia que está indo. and another day goes on. Quando nós olharmos para trás, But when we look back, nós vamos assustar. we're going to be shocked. Precisamos erguer as nossas cabeças We need to bow our heads e aprender a fazer a vontade de Deus, and learn to do the will of God, cumprir o sonho de Deus, fulfill the dream of God, fazer o reino de Deus crescer, make the kingdom of God grow, agradar o coração de Deus. to please the heart of God. O nosso dia é hoje. Our day is today. Nós temos hoje. We have today. Se a gente pode dizer o que é nosso, If we can say what is ours, podemos dizer we could say o hoje. today, Porque Deus nos deu o dia, Ele já nos deu esse dia. because God has already given us today. Meia-noite e 1 milésimo de segundo, A millisecond after midnight, já é esse domingo. it's already become the Sunday. Esse é nosso. This is ours, Agora amanhã, but tomorrow, ele é um enigma para nós. it is an enigma to us. Não nos pertence. It does not belong to Ou us. seja, Or in other words, ele existe no calendário. it exists on a calendar. Ele pode existir para você, It may exist for you, mas pode não existir para mim. but it may not end up existing for Ou o me. contrário. Or vice versa. Nosso, meu e seu, Our, mine and yours, é hoje, is today. dia 5. The 5th. O dia 6 ele não é nosso. The 6th does not belong to us.
Nós não podemos garantir que chegamos amanhã, We cannot guarantee that we reach tomorrow, porque a própria palavra nos ensina dessa because the word forma, itself teaches us in this manner que nós não somos incapazes de acrescentar that we are incapable of adding nem um dia nothing, mais. not a single day. Esse é o dia, queridos. This is the day. Vamos usar esse dia. Let us use today. Vamos aproveitar esse dia, Take advantage of the today fazendo a vontade de Deus, to do the will of God, para que o amanhã, so that tomorrow, se Ele quiser, if He a gente desires, chega nele. we arrive there. O que é meu e que é seu What is hoje mine and yours é hoje. is today. Esse dia 5 é nosso, The fifth is porque Ele ours já nos deu. because He's already given it to us. E entendendo And understanding que talvez a gente nem termine ele, that we may not even finish today, mas nós sabemos que esse é o dia but we know that this is the que day Deus nos deu. that God has given O us. dia que Ele fez The para day nós. that He has made for us. Nós temos que celebrar a Deus, We need louvar a to Deus. celebrate, praise God. Às vezes nós chegamos dentro da casa do Senhor Sometimes we arrive to the house of the Lord com tanta dificuldade de with o adorá-lo. so much difficulty in worshiping Eu Him. imagino que Deus deve ficar lá de cima assim, meu filho amado, I imagine God up above, just, beloved Son, que povo é aquele? what kind of people are these? Que povo é aquele What kind of people is this? que só fica cansado, That they're just tired all the time. não tem força para buscar a minha presença? They don't have any strength to seek my presence. Se essa mulher fosse olhar, If this woman were to go ela jamais faria o que ela fez. and look back, she would probably have never done what she did. Ela atende a voz do profeta But she hears the voice of the prophet, e lá no final and in the end, ela diz, she says, né? Lê o último para nós, João, o 17:24. so in verse 24, then the woman said to Elijah, now by this I know that you are a man of God, and that the word of the Lord in your mouth is the truth. Amém? Amen? Olha o reconhecimento. Look at the acknowledgement. Ela viu tanta coisa que ela nunca viu na vida dela. She saw so much that she had never seen in her life before. Ela falou, olha, And she said, você realmente é um homem de Deus. you truly are a man of God. Você realmente é um homem de Deus. You truly are a man of God. Amado, Beloved, nós precisamos ouvir isso daí fora. we need to hear this out there. As pessoas precisam olhar dentro do nosso rosto People need to look at our faces e falar, olha, and say, look, eu vejo Deus na sua vida. I see God in your life. Tudo que você fala é verdade. Everything you say is the truth. Tudo que você mostra é verdade. Everything you show is the truth. As suas ações é a verdade. Your actions show truth. Sabe? Nós precisamos We need ser revelado pelas pessoas. to be revealed by people. Mas nós só vamos entender isso But we will only understand se a this nossa vida if our life for uma vida de adoração a is a Deus. life of worship unto the Lord. Nós só vamos ouvir essas coisas We will only hear these things se nós tivermos uma vida com Deus. if we are living a life with God, Uma vida no altar de Deus. a life on the altar of God, Uma vida de entrega. a life of surrender, Uma vida de presença de Deus. a life of the presence of God. Só dessa forma que nós vamos Only in this way ser essas pessoas. will we be these people. Nós precisamos revelar Deus na nossa vida. We need to reveal God through our lives. Nós precisamos caminhar We need to walk e as pessoas sentir and people Deus. feel God. Deus nos tira da onde nós estávamos God does not take us from where we were e nos traz para essa terra. to bring us to this land, Porque há uma expectativa de Deus sobre as nossas vidas. because there is an expectation of God over our lives. Há uma expectativa de Deus sobre There is an expectation as nossas vidas. of God over our lives. E nós precisamos, And we amados, need né, mostrar para Deus to show God que essa expectativa dele that this expectation He has for us, vai valer a pena. it is going to be worth it. Há uma esperança
em Deus There's a hope in God sobre as nossas vidas neste lugar. over our lives in this place. Deus não nos trouxe para esse lugar God did not just bring us here para sair para as ruas admirando as casas bonitas, to go out into the streets and admire the beauty of the houses, né, desfrutar das 4 estações do ano. to enjoy 4 seasons of the year. Não, No, há algo maior. there's something greater. Deus remove Elias de onde ele estava. God removes Elijah from where he was at. Sabe por quê? Do you know why? Porque no coração de Deus, vou te mostrar Because in the heart of God, que I'm going to alguém show you precisa de mim. that someone needs me. Deus remove Elias God removes Elijah, e leva Elias para essa cidade, esse vilarejo, and God takes him to this city, to this village, para mostrar àquela mulher essa to viúva, show this woman, this widow, que ela não estava só, that she was not alone, que havia Deus sobre a vida dela. that there was a God over her life. Deus nos removeu para cá, queridos. God has moved us to this place, Não foi simplesmente para viver uma vida comum, not just to live a common life, mas viver como uma vida de propósito, but to live a life with purpose, uma vida de altar, a life on the altar, uma vida de semear no a reino de life Deus. of sowing into the kingdom of God. Ele nos trouxe para mudar a nossa vida, He brought us to change our lives para que nós podemos mudar a vida de pessoas aqui. so that we could change the lives of people here. Para terminar, And to finish, existem viúvas nessa cidade. there are widows in this city. As viúvas estão aqui The widows are here, e Deus nos envia, querido, para and que, God is sending us como os Elias desse as lugar, the Elijahs of this place, como os Elias, as the Elijahs, e nós precisamos and we need profetizar neste lugar. to prophesy over this place. Nós viemos aqui We came here para ganhar vidas por reino de Deus, to win lives for the kingdom of God, para mudar a história de muitas pessoas to aqui. change the story of many people's lives. Deus nos trouxe nesse lugar God has brought us to this place para ser bênção, to be a blessing, para semear a palavra dele. to sow His word, E nós precisamos despertar para isso. and we need to wake up to this. O 5º mês do ano já se foi. The 5th month of the year, Nós não podemos esperar 7 mais we cannot wait for the 7 others para to, chegar em dezembro. to then arrive in December, No 12º mês, the 12th month of the year, começar a preparar o novo projeto do próximo ano. and start the next project of next year. Talvez nós não estaremos aqui mais. Because we may not even be here then. Hoje é nosso. Today is ours. O que é nosso é hoje. What is ours is just today. Mas But há uma incerteza there is a lack of se certainty nós chegaremos até o final desse dia. if de we hoje. even make it to the end of today. Há essa incerteza. Será que chegamos? Do we even get to the end? Deus nos trouxe para esse lugar. God has brought us to this place, Ele quer escrever a nossa história. and He wants to write our story. Ele sonhou com nós neste lugar. He dreamt with us in this place. Ele nos trouxe para este lugar He has brought us here para que nós possamos mudar vidas, that we may change lives, levar vidas para o reino de Deus. to take lives into the kingdom of God. Não é tempo, queridos, It is not time de nós termos, né, tempo para ficar com raiva, for us to have chateado com qualquer coisa. Não. time to get mad or frustrated at every little thing. O No. nosso tempo aqui neste lugar, Our time here in this hoje. place is, vamos entender que Deus nos trouxe hoje let us understand that God has brought us today e o amanhã pode não existir mais. and know that tomorrow may no longer exist. Há um sonho de Deus There is a dream of God a ser realizado neste lugar to be realized in this através place das nossas vidas. through our lives, Que nós possamos abrir os nossos that olhos we may open our eyes e entender and understand que nós precisamos viver uma vida no altar de that Deus. we need to live a life on God's altar, Criar um tempo de busca da presença de Deus. a time of seeking the presence of God. Pastor, não sei como. Você vai saber sim. Tem como fazer.
There is a way to have this E happen. nós precisamos aproveitar disso. And we need to take advantage of Nós this. precisamos aproveitar. We need to take advantage. Amanhã Tomorrow pode não existir para nós. may not exist for O us. tempo é agora. The time is now. Amém? Amen? Curve suas cabeças nesse momento. Bow your heads in this moment.